Como ocorre a conversão? Para poder falar sobre este assunto, eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento, para a gente poder então estar falando sobre esse assunto. Como ocorre a conversão? Atos 9, nós vamos ler de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns do que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, não podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Como ocorre a conversão? E a explicação disso também está obviamente adicionado aos estudos das chamadas doutrinas da graça. A conversão é um ato livre da graça de Deus, um impacto na vida de um pecador, aonde este pecador se rende. É um impacto tão grande, mas tão grande, que esse pecador, ele tem a sua identidade mudada, no sentido de todos à sua volta observarem que ele não é mais a mesma pessoa. A conversão é literalmente o estado, a mudança de um estado para outro. Falar de conversão biblicamente é falar realmente de um milagre realizado por Deus. E é por isso que quando falamos de conversão, falamos de novo nascimento. O novo nascimento está ligado à conversão. Aquele que nasce de novo passa literalmente a ser uma nova criatura, porque sobre ele agora estão as digitais de Deus que marcam a sua vida para sempre. O texto que nós lemos no livro de Atos dos Apóstolos vai nos mostrar a vida de um homem, o seu nome Paulo, lido no livro de Atos dos Apóstolos como Saulo. Saulo é simplesmente o nome de Paulo helenizado, ou seja, levado para a língua grega. E quem é este homem? Paulo é uma das figuras proeminentes do judaísmo no primeiro século. Ele era alguém criado aos pés do grande mestre Gamaliel, e ele se destacava realmente entre os judeus por ser alguém totalmente diferente na questão do saber, do conhecer a lei, por defender os cerimoniais. Paulo tinha consigo até um determinado fanatismo judaico. E era exatamente por causa desse fanatismo, e era exatamente por causa desse apego à lei e aos cerimoniais, que Paulo utiliza inclusive a palavra do Senhor para fazer algo um tanto que contraditório. Os judeus mandavam apedrejar, os judeus mandavam matar.
como fizeram com Jesus, eles também fizeram com os seguidores de Jesus. Muitos cristãos foram mortos pelas mãos dos judeus por causa do fanatismo, da dureza de coração, do orgulho. E agora nós vemos Paulo, ele no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, ele consente. Ele é como se fosse alguém que deu o veredito final para o apedrejamento do diácono Estevão. Ele foi cruel, ele foi mau, ele foi duro, ele foi impiedoso. E a gente vai observar que o judaísmo tem marcas realmente espantosas. Porque como podem os judeus se dizerem envolvidos com a Torá e com as questões divinas e ao mesmo tempo não terem um pingo de misericórdia, não terem um pingo de compaixão? Matarem e execrarem pessoas que não estão agredindo-os fisicamente, estão apenas pregando um tipo de ato seguinte à fé judaica. Eles estão pregando os desdobramentos da lei e dos profetas, aos quais os judeus defendiam. Eles matavam os cristãos por não concordarem ser Jesus o Messias, por não concordarem com os seguidores. Eles mataram o Salvador, eles mataram o Senhor, mas Ele ressuscitou. E agora, os discípulos de Jesus estão pregando, inflamando Jerusalém, inflamando o mundo inteiro. Saulo, em Atos capítulo 9, é um perseguidor dos cristãos. E agora, depois da morte de Estevão, ele vai pedir carta de consentimento aos sacerdotes da religião judaica para que possa ir a Damasco, pois ele sabe que lá em Damasco há uma grande concentração de cristãos. Ele pede essas cartas para que ele vá até lá e os traga para Jerusalém, e Jerusalém é o lugar realmente do derramamento de sangue, aonde Cristo padeceu. Os discípulos também padeciam, eram decapitados, mortos, queimados, crucificados. E Paulo então pede esse consentimento. Ele recebe as cartas. Ele vai com seu coração cheio de ódio em busca de cristãos. O seu desejo é de aprisionar homens e mulheres para derramar o sangue deles. No meio do caminho, um pouco antes de chegar em Damasco, bem próximo, ele está com a sua mente voltada em chegar nas sinagogas, em inflamar os judeus a prenderem cristãos. Mas algo vai acontecer. No meio do caminho, o Cristo ressurreto vai aparecer de forma que Paulo não esperava. Uma teofania, uma manifestação divina vai ocorrer no meio do caminho de Damasco. O caminho de Damasco é o caminho aonde Deus vai mudar totalmente a vida de Paulo. É aonde Deus vai transformar Paulo. É aonde o Cristo ressurreto vai cercar Paulo. E a ressurreição é exatamente um momento glorioso para Cristo Jesus, como é para a igreja. E é exatamente crendo na ressurreição que a igreja prega o evangelho para que pessoas sejam convertidas. Jesus está vivo. Ele está vivo. E o fato dele estar vivo é que nós vemos nas Escrituras que ele persegue Paulo, que ele cerca Paulo e que ele se encontra com Paulo. Não é Paulo que se encontra com Jesus, é Jesus, o ressurreto, que se encontra com Paulo. No livro de Atos, Saulo. E quando Jesus se encontra com Paulo, ele faz uma pergunta: Paulo, Paulo, por que tu me persegues?
Quem persegue a igreja de Cristo, persegue o próprio Cristo. E o próprio Cristo se encarrega, como bom noivo, de vir proteger a sua noiva. Ele encontra com Paulo, ele cerca Paulo, ele confronta Paulo. E Paulo, entendendo agora o que está acontecendo, ele vai dizer: quem és tu, Senhor? E a resposta vai ser a seguinte: eu sou Jesus, a quem tu persegues. No mesmo instante, Jesus diz para ele: levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Vai dizer ainda o texto que os companheiros de viagem, os que estavam com Paulo, aquela comitiva que saía de Jerusalém para ir a Damasco e depois trazer os cristãos para Jerusalém, eles escutam a voz, mas eles não veem. A revelação era endereçada, a revelação era direta, a revelação era para alguém específico. Jesus chama pelo nome de Saulo, e nesse processo de conversão, e para entender a conversão, é necessário que nós saibamos que a voz que vem do alto conhece de antemão, conhece plenamente os que são chamados para a luz. Muitos ouvem, mas não sabem de onde vem. Paulo ouve a voz de Cristo, a mensagem direta a ele. Jesus o encontra e o cerca, não para um juízo, mas o cerca para mudar a sua vida. É assim que ocorre a conversão. Uma vez cercados por Cristo, uma vez cercados pela graça de Cristo, uma vez cercados pela palavra de Cristo, o pecador não pode fazer outra coisa a não ser se prostrar. Paulo cai com o rosto em terra. Diante da santidade do Cristo ressurreto, não há o que fazer. Diante da revelação máxima do Deus homem, não há o que fazer. Diante da voz soberana que vem do alto e que chama pelo nome, não há o que fazer. Paulo, como pecador, se rende. O chamado eficaz era para ele. O chamado eficaz um dia foi para mim. O chamado eficaz um dia foi para você que está assistindo esse vídeo. O chamado eficaz do Senhor será para pecadores que vão ouvir este vídeo, que vão ouvir a pregação da palavra de Deus por outros canais. Quando Cristo chamar o nome deste pecador, ele não resistirá. A graça do Senhor é irresistível. E vai dizer o texto que depois de ouvir o chamado, e depois de ouvir a ordem que era para se levantar e ir até para dentro da cidade, aonde lá alguém se aproximaria dele, aonde alguém diria o que ele teria que fazer, ele se levanta, cego, ele não está vendo absolutamente nada, as suas faculdades oculares falharam, mas ele precisou ficar cego para poder enxergar. Foi perdendo a visão natural que ele conseguiu enxergar na dimensão eterna, na dimensão espiritual. E só pode enxergar na dimensão eterna e espiritual quando Cristo abre as cortinas, quando ele chama e quando ele se revela. É assim que acontece a conversão. E assim foi com Paulo. Durante 3 dias, ele ficou sem ver, os quais não comeu e nem bebeu. Ele não conseguia. Ele ficava pensando dia e noite no acontecimento que mudou a sua história. O impacto da conversão é tão grande, que nós ficamos fazendo análises
análises do que éramos antes. Nós ficamos fazendo análises do que poderia ter nos acontecido se Cristo não surgisse no meio da nossa existência. Nós ficamos fazendo análises de como seria o nosso fim se Cristo não tivesse surgido no caminho da nossa existência. Nós ficamos fazendo análises de quem é o Cristo ressurreto. Análises. E essas análises nos fazem com que nós venhamos a nos desconectar completamente das coisas desta vida. Paulo está totalmente ligado a Cristo, pela palavra de Cristo, pelo chamado eficaz de Cristo, pela graça de Cristo que o chama. Assim acontece a conversão. É uma manifestação de Cristo que revela a sua glória a seres humanos pecadores. Quando ouvimos a pregação da palavra de Deus, é assim que acontece conosco. É assim que ocorre a conversão. Que a compreensão de tudo isso, ao ouvirmos a exposição da palavra de Deus, quebrante mais uma vez nosso coração, e que possamos nos lembrar aonde fomos encontrados, aonde caímos para nos levantar, aonde fomos impactados, aonde perdemos a visão para este mundo, para enxergar que agora o nosso serviço é servir ao Deus da glória. Assim aconteceu com Saulo, assim aconteceu com Paulo, assim aconteceu comigo, assim aconteceu com você e assim acontecerá com todos quantos o Senhor chamar. Assim acontece a conversão. Que Deus nos abençoe para mais esta compreensão de mais esta doutrina da graça. Que Deus nos abençoe.